Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula Borba e nós vamos fazer essa apresentação para preparar vocês para dar um insight, algumas informações iniciais sobre a atenção integral à saúde da gestante. Isso seria a conferência, mas em vez de ter uma conferência no auditório, a gente vai fazer essa apresentação para vocês e vocês vão discutir esse conteúdo nos pequenos grupos com os professores nas unidades de saúde, tá bem? Eu espero que isso sirva, ajude vocês a compreenderem melhor esse conteúdo, que pode ser muito mais abrangente do que estão aqui nesses slides, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar os nossos objetivos para essa conferência são esses. A gente espera que vocês possam conhecer o fluxo da assistência de pré-natal no SUS, identificar as etapas da consulta de pré-natal, identificar as diferenças de abordagem nas consultas de pré-natal, dependendo da fase da gestação. Vocês vão ver isso muito na prática, vai ser muito bom. Conhecer o roteiro das consultas de retorno, a articulação com outros profissionais, como a enfermagem, a odontologia, né, e outras, né, psicologia, outros setores, nutrição também da saúde. E conhecer os sistemas de informação relacionados ao pré-natal, que a gente não vê especificamente na sala de situação. Então, vamos lá, né? Vocês já viram que a gestação, ela não é uma doença, né? Ela é uma formação de uma vida em outra vida. Né? E isso, por si só, ele traz uma condição de risco, né? Porque é uma vida se formando e qualquer alteração, às vezes coisas bastante rápidas, simples, né, podem causar uma grande alteração no bebê, para o bebê e para a mãe também, tá bem? Então, eu quero que fique essa mensagem para vocês. Não existe gravidez sem risco. Por isso que a gente chama gestação ou pré-natal de baixo risco, pré-natal de alto risco. Não existe pré-natal sem risco, tá bem? Aqui é para vocês relembrarem, vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso na sala de situação, que a gente vê aqui nesse gráfico que quanto maior é o percentual de mães que têm 7 consultas de pré-natal ou mais, menor vai se tornando a taxa de mortalidade infantil. Claro que não é esse o único aspecto que diminui a taxa de mortalidade infantil, mas é um aspecto muito importante, né? A adesão ao pré-natal por um número grande de mulheres, mães de gestantes. O pré-natal ele tem um aspecto assistencial, né, que tem uma relação muito grande, que tem uma relação que precisa, né, de uma relação de confiança entre o profissional e a gestante e a família também, né? Existe para isso um elenco mínimo de procedimentos para assistência pré-natal, que vocês estão estudando isso muito bem, tanto no GT como no laboratório de habilidades, né? E na prática também. E isso muitas vezes eu chamo atenção, porque isso às vezes muitos profissionais, muitos médicos acham que só isso, né, saber os procedimentos, saber a parte biológica é suficiente para a gente fazer um bom pré-natal. E isso nem sempre é verdadeiro, a gente vai já ver, tá bem? E o aspecto assistencial, ele também envolve o acompanhamento da gestante desde o início da gravidez até a consulta de puerpério. Então, o pré-natal, ele não tem alta, né? Ele vai para o nascimento, né? A maternidade, depois até a recuperação completa da mãe e a saída do bebê daquela condição de maior risco, que é o primeiro mês ou os primeiros 28 dias de vida, 27 dias de vida, ok? Ops, que é isso? Onde está o rato? Muito bem, eu vou esperar um pouquinho aqui para vocês tentarem ver nessa figura se vocês acham um rato. Procura, eu vou dar um minutinho para vocês. Prestem atenção, não é Mickey, tá certo? É um rato mesmo, um ratinho, parecido um ratinho daquele que o elefante tem medo, sabe? Aquele que corre na casa da gente. É um ratinho igualzinho aquele. Procurem aí. Na minha casa não tem rato, não. Achou? Eu vou passar, vou mostrar, tá bom? Prestem atenção. Olha o ratinho aí, tá vendo? Não é um ratinho de verdade.
Eu tenho a ligeira impressão que a maioria de vocês ficou procurando esse rato nesse quadrado que tem aí no meio dessa figura, não foi, não é? Tem assim, parece uma moldura. Então a gente foca, a gente tem essa mania, né, de ter um olhar ali mais focado, menor, né, sem ter uma visão mais abrangente quando a gente olha, procura alguma coisa. E isso, se vocês pararem para pensar, a gente faz muito isso na vida, né, no dia a dia. O médico faz muito isso, né, de olhar a paciente só ali dentro da sala, né, dentro do consultório, onde eu estou passivamente esperando que essa gestante venha. E o que a gente quer, na verdade, é uma abrangência maior no olhar da atenção à saúde da gestante. Por isso que a gente chama essa conferência de atenção integral à saúde da gestante, né? Então, para a gente sair dessa caixinha, vamos lembrar de alguns princípios e premissas do SUS para a gente dizer, não adianta só eu saber o biológico, eu tenho que saber e ter consciência e preocupação em como essa gestante acessa o serviço de saúde. Eu tenho que saber fazer um atendimento integral a essa gestante, que para isso ela tem também direito à informação. Ela precisa ter corresponsabilidade. Assim como eu sou corresponsável pela saúde das gestantes da minha área, ela também é responsável pela sua saúde. E para ter essa responsabilidade, ela precisa ter informações, porque senão ela não vai ter como ser responsável por sua própria saúde. Eu preciso dar um atendimento longitudinal, acompanhar essa gestante ao longo do tempo. Eu preciso dar informações para ela, para que ela possa também promover a sua saúde independente da gestação. Eu preciso dar continuidade à atenção quando for necessário. Se eu não conseguir, na minha área, na atenção primária, resolver o problema daquela gestante, eu tenho que garantir que ela possa ter acesso a um atendimento especializado, né? Aí é um outro nível de atenção. E aí eu queria deixar aqui uma frase que eu vou colocar em quase todos os slides daqui para frente, para vocês não esquecerem, que uma equipe de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o dentista de uma equipe de saúde, é responsável pela saúde das pessoas da sua área de abrangência, independente dessas pessoas virem à unidade de saúde. E isso se aplica à gestante. Então, não é porque a gestante não chegou para eu atender que eu vou me tirar a responsabilidade minha da saúde daquela gestante. Se ela não veio, eu tenho que ir atrás, tá certo? Então vamos pensar nisso, saindo daquela caixinha, tá bom? No Brasil, no começo dos anos 2000, né, um pouco antes, já se começou, quando a gente teve a introdução da atenção primária no Brasil, se desenvolveram alguns sistemas de informação, no caso era o SIAB, né, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, que hoje não existe mais como SIAB, né, e sim como é SUS, e aí se começou a ver com mais detalhes as informações em saúde, a relação do pré-natal com a sobrevida infantil, né? E se começou a ver que a gente precisava dar uma melhorada, e aí foi desenvolvida uma política de saúde chamada Programa de Humanização no Pré-Natal e no Nascimento, né? Que foi implantado no ano 2000 para desenvolver exatamente essas ações de promoção, de prevenção e de assistência à saúde da gestante e dos recém-nascidos. Esse programa ele visa reduzir as taxas de morbimortalidade tanto materna, como perinatal, como neonatal, tá? E para isso, olha lá aqueles princípios do SUS. A gente precisa melhorar o acesso ao serviço de saúde, melhorar a cobertura do acompanhamento pré-natal, porque às vezes a gestante chega, se cadastra no serviço, mas não tem um bom acompanhamento longitudinal, né? E também esse programa visava, né, e visa ainda melhorar a qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério. Vocês vão ver muito disso, tanto nos postos de saúde, e por favor, tenham sempre um olhar crítico, não esqueçam de deixar de pensar só nas manobras de Leopold, na medida do fundo do útero, nas ações biomédicas, mas ampliem o olhar de vocês para todos esses outros aspectos que a gente falou aqui, tá bem?
esse programa, né, que tem um sistema de informação chamado de CIS pré-natal, ele tem uma base legal, aí são os números das portarias quando esse programa foi criado, né, ele deve acontecer de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde do Estado e dos municípios também, assim como do Distrito Federal. E o objetivo é desenvolver essas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde das gestantes e dos recém-nascidos, né? E aqui ele reforça aqueles princípios que a gente falava naquele slide anterior, né? Que é a ampliação do acesso, né? O incremento da qualidade, enfim, só com o pré-natal de qualidade, com atenção de qualidade, a gente vai conseguir reduzir esses índices tão perversos ainda, né? Da mortalidade materna e infantil. Atualmente, esse programa, que antes a gente só chamava de CIS pré-natal, ou Programa de Humanização, ele é conhecido, vocês vão ver, já devem ter ouvido, né? Talvez em outro AIS, é conhecido como Rede Cegonha. Tá? Vocês ouvirem isso, vocês sabem, é o programa de melhoria da qualidade do pré-natal, do parto e do puerpério, né? E da atenção ao recém-nascido também. E nesse programa, nessa política de saúde, a gente fala programa, mas é uma política de saúde, ele fala também dos princípios que mais ou menos repetem aqueles que a gente falou. Acesso e atendimento digno, acompanhamento do pré-natal ao longo do tempo, acesso à maternidade, então vocês vão ver como é que se dá o acesso à maternidade, vocês vão visitar a maternidade, vão ver como se dá atualmente, né? Pelo menos nessa área que vocês estão fazendo assistência, que é na Regional 6 de Fortaleza, como se dá assistência ao parto e ao puerpério, a assistência neonatal também nesse mesmo hospital, que é o Gonzaguinha de Messejana, né? E as autoridades sanitárias, né, tanto federal, estadual como municipal, como eu já disse, são responsáveis pela garantia desses direitos. E como profissionais de saúde, nós também somos. E quando esse direito não estiver sendo dado às gestantes, nós temos obrigação de cobrar essas instâncias, né? Tanto no nosso caso, o que está mais diretamente relacionado a gente é a instância municipal. Como é que vocês acham que a gestante pode ter um atendimento digno? Pensem aí, né? Atendimento digno e acesso, né? Chegar na unidade de saúde. Como é que eu posso garantir esse acesso? Existem políticas de saúde que garantam, ou que pelo menos permitam que eu me organize para melhorar esse acesso? Vocês já sabem, porque vocês já devem ter visto isso lá no primeiro semestre. Vamos passar. Olha só, a estratégia de saúde da família, quando ela foi criada, ela se baseou em alguns princípios que foram insinuados lá atrás, em 1978, na Conferência de Alma-Ata, né? Porque ela já dizia, quando você organiza o serviço de saúde com uma base territorial, você dá uma garantia maior de acesso à assistência à saúde, porque aqui no Brasil, na estratégia de saúde da família, além da territorialização, a gente tem a descrição da clientela, ou seja, a gente tem, no nosso caso atualmente, uma equipe para até 4.000 pessoas, para no máximo 4.000 pessoas. O ideal é que seja uma equipe para uma média de 3.000 pessoas. Né? Quanto maior o risco daquela população, quanto mais pobre, mais vulnerável aquela população, o número de pessoas assistido por uma equipe deveria ser menor. Sejam curiosos e perguntem nas unidades onde vocês estão indo quantas pessoas são atendidas por cada equipe. Eu acho que vocês vão se surpreender. Outro princípio também que garante esse atendimento e o acesso, né, é o planejamento e a programação locais. A equipe de saúde da família tem que planejar, tem que entender, que conhecer a situação da sua área e fazer a sua programação de acordo com os recursos que tem. Nós vamos ver já já como. Né? A gente precisa, para esse acesso e atendimento, precisa de apoio e incentivo a maternidades, isso é mais objetivo e mais prático, e vocês vão ver que isso tem sido feito de uma forma muito mais concreta do que esse planejamento e programação local lá na unidade de saúde da família. Isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? A equidade, que é como eu disse para vocês, quanto mais vulnerável uma determinada população,
o menor número de pessoas deve ser assistido por uma equipe para poder dar uma assistência melhor. Isso é o princípio da equidade. E é com isso que eu vou poder gerar algum impacto no final das contas, né? Para melhorar as condições, os indicadores de saúde daquela população. Olha lá, lembra? A equipe de saúde da família é responsável pela saúde das pessoas de sua área, independente delas virem à unidade de saúde. Não esqueçam disso, tá? Como é que eu vou fazer a captação? Porque a gestante, lembra que eu digo que mesmo aquelas que não vêm na unidade de saúde, eu tenho uma obrigação. Então, se eu estou tendo um número pequeno de gestantes em relação ao que eu acho que deveria ter, e a gente vai ter como ver qual era o número de gestantes que eu preciso ter naquela área, né, acompanhada, então eu preciso planejar. E é isso que eu vou fazer para ir atrás dessas gestantes. Primeiro, eu pego o relatório do cadastramento das famílias, né, das pessoas que estão lá naquela área, e nesse cadastramento, quem faz são os agentes de saúde, eles sabem exatamente quem são, quantas pessoas têm, quantos são homens, quantas são mulheres, né, quantas crianças nasceram, eles têm muita informação nesse relatório de cadastramento. Então, eu vou fazer a análise dessas informações demográficas e eu vou estimar o número esperado de gestantes. Eu vou mostrar para vocês uma fórmula que a gente estima esse número esperado. Aí eu vou para o meu atendimento e vou verificar o número de gestantes que são acompanhados pela minha equipe, né? E aí eu vejo, está pouco demais? Não, eu estou acompanhando um número razoável, eu acho que eu estou acompanhando todas as gestantes. Ótimo. Não, eu acho que eu estou acompanhando muito pouco. Então, vamos atrás de onde é que podem estar essas gestantes ou como é que a gente pode fazer para captar essas gestantes, conversar com os agentes de saúde, pedir para eles ficarem mais atentos, né, procurarem casas que tenham mulheres em idade fértil, né, para perguntarem mais, para indagar, porque às vezes as pessoas, né, as mulheres, muitas mulheres, às vezes estão trabalhando, elas não têm informação suficiente para saber a importância do pré-natal e não vêm à unidade de saúde, a não ser que sintam alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse olhar da captação das gestantes na nossa unidade. Tá? Como é que eu vou estimar o número das gestantes? Tem uma fórmula aqui que a gente faz o cálculo da taxa bruta de natalidade, que é o número de nascidos vivos dividido pela população total vezes 1.000. E aí, para estimar o número de gestantes, eu multiplico a população total vezes a taxa bruta de natalidade, multiplico por uma constante, 0,001, e acrescento 10%. Na verdade, isso nada mais é, né, do que eu estou só explicando a fórmula, mas eu posso fazer isso simplesmente se eu sei o número de nascidos vivos que eu tive no ano passado, né, no ano anterior, e acrescento mais 10%. Esse é o número estimado de gestantes que eu devo ter na minha área. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu disse, eu vou ver qual é o número esperado e quantas eu tenho cadastrado. Esses municípios aqui eu tirei do DataSUS, talvez tenha 1 ano, 2, que eu tenha feito esse levantamento. Né? Um município de pequeno porte, né? Aí 2 municípios de médio porte, um município e o Ceará, né? De grande porte e o Ceará, como um todo. Então, vocês veem aí que nenhum desses municípios eu tenho 100% de gestantes cadastradas. Né? Eu tenho no município A 104 gestantes cadastradas, mas eu deveria ter, aliás, desculpa, 104 gestantes esperadas e eu só tenho 52 cadastradas, ou seja, eu só tenho 50% das gestantes esperadas em acompanhamento. Então, todos eles, olha no estado do Ceará como um todo, eu só tenho quase 38% das gestantes que eu deveria estar acompanhando, eu estou acompanhando 37,9%. Aquele indicador que a gente viu na sala de situação, do número do percentual de gestantes com 7 ou mais consultas, não me dá a informação se eu estou acompanhando o número correto de gestantes. Então, eu tenho que fazer esse levantamento para poder ir atrás das gestantes que não estão vindo. Tá certo? Isso aqui é por município, eu não tenho esse cálculo por equipe, mas cada equipe pode fazer, porque é um dado que é fácil
de você saber, porque os agentes de saúde têm as fichas de cadastros, então é só dar uma olhada, contar, né? O Dr. Carlile Lavô, quando ele fez um curso de capacitação para os agentes de saúde, ele usou uma expressão que eu acho perfeita, né? Ele disse que a gente precisa contar para cuidar. Então, se eu não contar, se eu não sair daquela caixinha para procurar o ratinho lá fora, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, né, de atenção integral às gestantes da minha área, tá certo? Então, agora vocês já sabem como é que eu posso estimar o número de gestantes. Então, com essa análise, eu vou me reunir com a minha equipe e traçar um plano para aumentar esse percentual. Não necessariamente eu preciso traçar um plano para conseguir 100% das gestantes. Conforme a minha condição de recurso, disponibilidade de recursos humanos, de tempo, eu posso dizer, não, vamos chegar pelo menos a 70%, a 80%, né? Eu vou planejando e programando de acordo com a disponibilidade dos meus recursos. Essa política de saúde, que é hoje a Rede Cegonha, né, aquela política de humanização, ela foi criado desde aquela época, né, um incentivo para que as equipes se interessassem em cadastrar e acompanhar as gestantes, né? Esses incentivos estão dentro do programa do Sistema de Informação SIS Pré-Natal. O governo federal, ele repassa por cada gestante que for cadastrada nesse sistema, no SIS Pré-Natal, ele dá um X de recurso. Quando começou, né, lá no começo dos anos 2000, e eu me lembro muito bem disso, é uma informação que eu sinceramente eu não sei quanto está agora, né, mas ela era R$ 10 por gestante cadastrada, se essa gestante fosse cadastrada até 12 semanas de gestação, ou seja, no primeiro trimestre, né? E aí, é muito pouco, é pouco uma gestante, mas isso aqui, se eu tiver 100 gestantes, eu já vou ter R$ 1.000. Esse dinheiro, minha gente, não é um dinheiro para manter a equipe, não. É um dinheiro de incentivo. Com esse dinheiro, eu posso utilizar para fazer o que for preciso. Eu posso comprar um equipamento para melhorar a qualidade do pré-natal. Eu estou falando de 100, mas a maioria dos municípios tem muito mais do que 100 gestantes, né, por mês. O município de Fortaleza, por exemplo, ele pode ter até 41 mil gestantes. Então, esse recurso ele vai se tornando grande pela escala, né, pela quantidade. E isso é só o primeiro incentivo de quando você cadastra. Quando você conclui, se você fechar com o pré-natal, aí você vai receber por cada gestante, o pré-natal, desculpa, o puerpério, cada gestante que concluiu o acompanhamento no fechamento da visita de puerpério, ele recebe mais um outro tanto. E aí sim, naquela época, era em torno de R$ 150 por gestante que fecha, que conclui o puerpério. Isso é um incentivo. Se as equipes soubessem disso e procurassem cobrar isso dos gestores, né, muita coisa podia melhorar. Só que as equipes, de uma maneira geral, os profissionais que estão na unidade de saúde da família, se preocupam única e exclusivamente em atender, atender, atender. Ou seja, modelo biomédico centrado na doença ou na condição que está levando a pessoa ao serviço. E esquece desse olhar mais abrangente. Aqui eu trouxe só para vocês verem que são muito poucos dados que a gente precisa ter para o cadastro da equipe, das gestantes. Essa primeira parte aqui, que vai dados da unidade de saúde de 1 a 6, eles são dados da unidade, ele geralmente já vem impresso, né, no próprio formulário. Aqui em Fortaleza não existe esse formulário porque isso é feito no próprio sistema eletrônico, no prontuário eletrônico, né? Precisa hoje, nesse sistema atual, precisa que a enfermeira da equipe entre, né, faça esse cadastramento com uma senha específica. Já foi anteriormente, ele era o contrário. A gente, ao longo do atendimento do pré-natal, na primeira visita, a gente já conseguia gerar um número do SIS pré-natal. Hoje não, tem essa dificuldade a mais. Na verdade, o que a gente precisa saber, né, aqui nesse segundo bloco, né, identificação da gestante, são a identificação, né, o número do SIS pré-natal,
né? O número da unidade, o código da área, nome da gestante, a data do nascimento, nome da mãe, para poder, porque às vezes tem pessoas que têm o mesmo nome, você bota o nome da mãe para diferenciar, o endereço, aí o endereço residencial, e desse 13 a 17 é um desses, não precisa ser todos, né? Basta qualquer um desses, isso é para facilitar. Se ela tem o cartão SUS, ok, já tem um documento, mas não tem, tem o número do CPF, bota o número do CPF. Enfim, isso é para facilitar. E os dados assistenciais, aqueles que a gente acha que é o que nos compete, né, nós, os médicos ou o enfermeiro, são simples demais. É a data da primeira consulta, ou seja, a data daquele dia que eu estou fazendo o cadastramento, a data da última menstruação e o responsável pela primeira consulta. Com isso, se faz o cálculo da idade gestacional, o próprio sistema faz o cálculo e sabe se vai repassar ou não aquele incentivo inicial. Se for com menos de 12 semanas, recebe o incentivo. Com mais de 12 semanas, não recebe aquele incentivo, mas pode receber quando concluir a visita do puerpério. Aqui é o jeitão do formulário que contém esses dados que a gente falou agora. O acompanhamento do pré-natal, a gente estava falando da captação, o acompanhamento do pré-natal, ela também tem que ser definido pela equipe, né? A equipe define o cronograma, como é que cada gestante, né, vai voltar. Quando vocês fazem o pré-natal, a gente programa, agenda a visita de retorno, né? Então a gente faz esse planejamento em cada equipe, né? E diz quem é que vai atender, o médico vai atender, o enfermeiro. Uma visita é o médico, outra é o enfermeiro, ou não. A segunda visita é o médico, as outras são a enfermeira, depois o médico novamente, porque vocês lembrem que a gente, na atenção primária, a gente acompanha gestantes de baixo risco, né? O enfermeiro, ele tem capacitação para acompanhar uma gestação muito tranquilamente, tá? Mas claro que o acompanhamento junto com o médico, ele vai envolver e vai trazer um fator de qualidade a mais, né, no acompanhamento. Toda vez que a gente cadastra uma gestante, aliás, em toda visita, toda consulta da gestante, a gente faz a classificação do risco da gestante para poder saber se aquela gestante vai ser acompanhada pela equipe, né? Se ela não voltar para a consulta agendada, a gente tem que procurar fazer uma busca ativa. Faz a assistência, vai ser feita pela equipe, mas eu preciso pelo menos da avaliação de um especialista. Eu vou definir isso quando eu calcular, quando eu classificar o risco daquela gestante. Ou se eu vou referir aquela gestante para o pré-natal de alto risco. Mesmo quando isso acontece, a gente tem que estabelecer uma forma de, na atenção primária, continuar acompanhando aquela gestante. Não necessariamente consultando a gestante, mas sabendo o que é que está sendo feito com ela, porque depois que ela tiver neném, você lá na equipe de saúde da família vai continuar atendendo aquela gestante, tá certo? Então a atenção primária, ela nunca vai deixar, ela nunca vai repassar para outro nível de atenção uma gestante ou qualquer outro paciente. Ele faz um acompanhamento conjunto. Então a gente pode fazer isso junto com o agente de saúde, fazendo uma visita, convidando a gestante para fazer uma visita na unidade, só para a gente checar, ver o que é que está sendo feito, muitas vezes uma visita domiciliar, enfim, só para lembrar que a gente não deixa de ser responsável por essa gestante só pelo fato dela ter ido referida para um outro nível de atenção. Outra coisa importante para dar aquela visão integral, né, da gestante é o acesso, como é que eu vou assegurar o acesso à maternidade. Então, ao longo do pré-natal, eu preciso conversar com a gestante, preciso dizer para ela qual é a maternidade de referência para ela, ou se ela não quiser ir para aquela maternidade, que outra maternidade ela pode ir, tá? Como é que é o processo de acolhimento e assistência ao parto. Eu posso dizer para ela que ela pode visitar a maternidade com alguma antecedência para ela saber melhor como é esse processo, para ela perder aquele medo, né? Ela saber que pode ter um acompanhante durante o parto, né? Se as condições do bebê e da mãe forem boas, é bom a gente dizer isso para ela. Na hora dela teve um parto normal e as condições estão
tão boas, o bebê pode ficar no colo da mãe, pode mamar ainda na sala de parto, logo depois que nasceu, para poder estimular o aleitamento materno exclusivo. No acompanhamento de pré-natal, a gente precisa, claro, ter toda aquela atenção de preencher o prontuário da gestante e preencher também o cartão da gestante com os dados clínicos, né? A ficha de registro e também a ficha do registro diário dos atendimentos das gestantes do CIS pré-natal, que aqui em Fortaleza não tem, porque o sistema é informatizado, né? Eletrônico. Mas quem tiver a oportunidade de ir no interior vai ver que algumas equipes também não usam, né? Mas seria muito interessante, né, você fazer o acompanhamento da qualidade do pré-natal através dessa ficha de registro diário, né, dos atendimentos. Eu vou mostrar já já para vocês. Como é que a gente analisa essa ficha? Cada equipe vai definir como vai analisar isso. Se for um número grande de gestantes que a gente tem, a gente pode analisar semanalmente. Se for razoável, vamos fazer, dá para a gente fazer isso quinzenalmente ou não, a gente tem um atendimento muito pesado, tem muitos outros problemas para resolver, vamos nos reunir mensalmente para dar uma olhada nesse registro do acompanhamento das gestantes, né? E lembrem sempre aqui, se a gestante não veio para a visita agendada, a equipe tem que se mobilizar e tem que ir atrás dessa gestante, tá bem? Porque a gente sempre é responsável pela saúde das pessoas, mesmo quando elas não vêm na unidade de saúde. Essa aqui é a ficha do acompanhamento diário, eu acho espetacular. Sabe, aqui você vai colocar o número da gestante no CIS pré-natal, se não tiver, coloca pelo menos o nome da gestante. Qual é a consulta dela? É a primeira, a segunda, a terceira, né? Vai colocando aqui. E aqui são os exames mínimos que a gestante deve fazer, os exames de rotina. E aqui não é para a gente colocar resultado de exame, não. É só ticar. Ela fez a tipagem sanguínea e o fator RH, aí bota um Vzinho, sim, né? Ou então um S de sim ou um N de não. Fez o VDRL, sim ou não? Fez o exame de urina? Fez, não é resultado. É só para saber se a paciente está tendo acesso a essa rotina da qual ela tem direito de ter, né? A vacina dela, antitetânica, ela fez a primeira, a segunda dose, fez o reforço, está imune. Vocês veem que aqui só tem uma vacina, para não ficar muito poluído, né, o instrumento. Mas se a paciente está vacinada com antitetânica, de uma maneira geral, ela vai ter também as outras vacinas, né? As outras, tanto a influenza como a hepatite B, elas são vacinas mais recentes e que entraram no calendário da gestante há pouco tempo, então não está ainda nesse registro aqui, né? Nesse formulário. Esse RG aí não é a identidade dela, não. É o risco gestacional. É baixo ou alto, pode estar um B ou um A, né? Fez a consulta puerperal e quando, né? Aqui eu sempre interpreto, eu critico que está trocado, porque esse TP que está na última coluna é tipo de parto que ela teve e a consulta puerperal deveria estar no final, né? Mas isso aqui não vai influenciar em nada. É só para saber se ela fez a consulta puerperal, sim ou não, ou botar a data que ela fez e o tipo de parto. Quando você tem 10, 15, 12 gestantes aqui, aí você vai olhar e você vai ver, olha, várias não estão fazendo o exame de urina. Por que será? Aí eu vou olhar com o coordenador da unidade e vou dizer, olha, minhas gestantes não estão fazendo o exame de urina. Tá havendo algum problema? Aí ele pode dizer, tá, é porque tá faltando o frasco, aí tá faltando. Aí você começa a pressionar como profissional de saúde e aí você vai fazer com que aquele exame possa ser resolvido. Vocês vão ver que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, tá certo? Então, isso aqui é um instrumento de acompanhamento da qualidade do pré-natal que a gente faz na unidade de saúde, saindo daquela visão só individual para aquela gestante específica. Aqui eu estou vendo um todo. Tá? Estou ficando sem voz já. Aqui é só para a gente começar a fechar, né? Os cuidados na gestação, eles são divididos em cuidados gerais e específicos. Os gerais são relacionados aos hábitos de vida, estilo de vida saudáveis, isso tem a ver
com o direito à informação da paciente, para que ela possa, ela própria, tomar conta e ser corresponsável pela sua saúde. A gente precisa dar apoio emocional, quando a gente não pode dar, a gente tem que procurar ver como isso pode ser feito, né? Tem que sempre se preocupar com a segurança financeira da paciente. Se ela não tiver, a gente não pode não resolver nós mesmos, mas a gente pode encaminhar para o CRAS, né, que é o Serviço, Coordenação Regional de Assistência Social, para ver o que é que pode ser feito com aquela gestante, né? E informar, como a gente viu aqui, tantas informações que a gente pode dar sobre a gestação, o parto e o puerpério, né? Essa é uma parte dos cuidados da gestação. A outra parte é a parte mais específica, que vai desde a promoção da saúde, né, bem mais específica para a gestante, né, de alimentação, né, exercício, posição, prevenção dos agravos preveníveis, como as vacinas, os exames que a gente faz, né, para identificar o mais precocemente possível e identificar as situações que exigem intervenção médica. De maneira alguma, eu estou querendo nessa conferência dizer que a intervenção médica, a parte biomédica, não é importante. Ela é importante, mas ela não pode ser apenas a única coisa que a gente faz num pré-natal. Tem muito mais coisa para ser feita. As figurinhas. Aqui são algumas situações que aumentam o risco na gestação. Vou passar muito rápido porque vocês estão vendo isso muito bem no GT, tenho certeza, e que viram também no LH. E aqui os problemas que podem afetar o bebê também, né? Tudo é consequência. Um pré-natal que não é bem feito, ele pode desencadear esses problemas que a gente está vendo aqui. E aqui, minha gente, eu vou passar algumas questões. Procurem discutir com o professor de vocês, o supervisor, tá certo? Esses casos. Essa gestante de 14 anos que é usuária de droga, onde é que eu devo acompanhar essa gestante? Na própria equipe de saúde da família, eu devo encaminhar para o pré-natal de alto risco? Como é que eu vou encaminhar? Como é que eu vou cuidar dessa gestante? Que recursos eu posso dispor, procurar para ajudar, para me ajudar a acompanhar essa gestante? E essa gestante de 26 anos com doença hipertensiva específica da gestação, numa gestação anterior, como é que eu faço? Enfim, aqui tem várias situações que eu vou deixar aqui para vocês lerem e conversarem com o professor de vocês, tá bom? Ok? Aí a gente pode, nesse grupo de vocês pequeno, trabalhar, trocar experiência, troquem experiência com colegas de outros grupos, de outras turmas, que foram em unidades de saúde diferentes de vocês, para que todo esse conhecimento seja melhor introjetado para vocês, tá bem? Eu quero pedir desculpa pelo tamanho da conferência, foi muito longa, mas eu espero que vocês consigam, né, assistir antes de irem, né, na próxima semana. Eu vou disponibilizar o mais cedo possível para vocês trocarem essas experiências ainda durante a realização do pré-natal, tá bom? Um abraço, tchau, muito obrigada.